Já foi dada a resposta, professor? Ou quer colocar uma pergunta? Não, António Fernando agora vai me bater. Acho que não foi nada a ver. Eu muito bem na minha posição, o que eu acho é que nós só podemos discutir isso se assumirmos não deve haver desvio. Então temos que fazer um plano de intervenção. Nós precisamos de uma intervenção clara. O que está mal neste momento no país é que não há uma intervenção clara se vamos ter, se devemos ter. Aquilo que eu gostaria de começar a trabalhar é assim, muito bem, há uma definição política, há uma definição da organização em Portugal que deve haver ou não deve haver sustentabilidade. Não deve haver. Não, porque é uma coisa, uma mistura de legislação. Claro, mas está. Os estatutos e tudo mais fazem uma confusão. E o que é que quer fazer? Matá-los? Não quero matar ninguém. E o que é que quer fazer? Acabar com os doutorados que estão no ensino politécnico? Eu só queria que dissessem assim, não devem. E então começámos, como disse muito bem, a fazer um plano de intervenção. Não tenho nenhuma dúvida, trabalharemos sobre isso. Mas se disser que deve haver, façamos um plano de diferenciação. Nós precisamos, a maneira que mostramos é que é, de facto, altamente confusa. É confusa para as instituições, é confusa para os estudantes, é confusa para o mercado de trabalho. Deixa-me dar uma opinião, só sobre uma coisa. Que é a diferença entre o training e o education. Quando falamos de informação, o balanço entre training, education e seminários de adaptação do trabalho é que vai distinguir os diferentes níveis de formação. Nós podemos diferenciar dessa maneira, podemos diferenciar absolutamente, assim, não, só há education num sítio e só há training no outro. Eu não estou a tomar posição neste momento, eu só estou a dizer é que nós precisamos de ter uma organização clara de qual é o caminho. Eu até digo mais, nós devemos lutar por essa orientação clara, seja ela uma ou outra, mas devemos unir-nos a defender. Okay? Estou tendo uma resposta que continua a dizer. Mas deixa-me só argumentar mais duas ou três coisas que falou, porque estamos lá. Claro. Aos alunos ainda, foi o que me Professor, nós dissemos no início que era uma conversa, por isso está à vontade, nós dissemos logo que era. Nos próximos 3 anos, à volta do Porto não há dimensão de alunos. Eu fiz um levantamento de todos os alunos que estão desde o 10º até o 2º ano, para poder estimar, pegarmos qual eram os alunos que vão entrar, que são candidatos que ficam na universidade, e eles estão a aumentar. Daqui a 3, 4 anos começaram a diminuir. Sim, vai chegar. Portanto, não há coisa. O que a Rosário disse é de facto uma realidade. Nós só estamos a ficar cerca de 40% dos alunos que estão no 12º. Não tenho uma certeza que tenham todos o 12º ano acabado. Não tenho certeza. Mas que são potencialmente aqueles que iam aumentar, e se aumentassem isso, resolvíamos alguns problemas transitórios de financiamento se nos deixassem aumentar os números claros. Que também não tens. Mas há outras coisas que eu não tenho aqui, já agora estamos a conversar, e eu estou muito interessado, que é, digamos, a questão da racionalização ou da reestruturação da rede pedagógica, a reorganização do ensino superior. Eu não tenho a certeza que estejamos no Porto numa situação de conforto. Eu não tenho a certeza que estejamos numa situação de conforto. Eu tenho receio de que, se não nos organizarmos, perderemos a situação de conforto. Não tenho dúvidas. As pressões políticas que começam a usar são demasiado elevadas para que, de um momento para o outro, sejamos confrontados com decisões que vão retirar o Porto da situação de conforto. Porque ela é desejável, de facto. Mas não tenho receio, acho que devemos juntar forças e começar a pensar no sentido de evitar que a nossa situação de conforto passe a desconforto. Depois, agora, nós esperamos. Uma coisa que a Rosário disse que é muito importante, a questão dos conceitos gerais, a composição, o poder, tudo mais. Vou dizer uma coisa que, se calhar, para o nosso leitor é polémica. O verdadeiro poder nas instituições universitárias está nos conceitos científicos. Nos científicos. Os conceitos científicos. São os conceitos científicos que têm verdadeiro poder. Podem julgar os conceitos gerais, que definem estratégia, não é. São os conceitos científicos. Porque os conceitos gerais definem, os reitores têm o poder de dizer não. Mas não têm o poder da iniciativa. Não têm o poder de criar um curso. Não têm o poder de contratar uma pessoa. Passa tudo pelos conceitos científicos. E daí é que o Sr. Reitor já há muito tempo mencionou uma publicação que vinha a dizer que o trabalho do reitor é o trabalho, é o CEO mais difícil do mundo. Eu não vou citar o resto, porque eu também não juntou o resto que vinha lá, eu não cito. É um trabalho de persuasão que é preciso fazer, é preciso convencer o colega académico, porque a gente precisa que ele faça, ele está de acordo que faça, que é bom para ele. Porque se ele não achar que é bom para ele, não vale a pena a gente tentar, que não vamos conseguir fazer.
Portanto, aonde é preciso mudar alguma coisa, de facto, é em compatibilidade com os conselhos científicos, com o poder de visão estratégica que as direções podem ter. Enquanto isso não for feito, podemos andar a discutir se o Conselho Geral tem 23, 24 ou 25, os dois modelos têm vantagens e desvantagens, portanto, teremos sempre momentos em que uns concordam com uma coisa com a outra, mas é o cerne da questão está sempre nos Conselhos Científicos. Obrigado, professor. Deixe-me só fazer aqui, para que depois possam comentar isso. Eu acho que muitas vezes esta questão no sistema binário está, quando se discute sistema binário, discute um sistema binário de base institucional, mas isso não tem de ser uma realidade absoluta. Já existem situações, e o professor Paulo, na primeira intervenção, falou sobre isso, existem situações em que há um sistema binário dentro da instituição, fazendo uma divisão por unidades orgânicas, sendo umas politécnicas, outras universitárias. Pode-se discordar disso, mas muitas vezes quando se fala da binariedade, pode-se entender que existe um sistema binário, mas não o sistema binário que existe hoje da forma como se organiza. Só para deixar também aquilo que eu acho que pode ser um mote para discussão. João. Muito obrigado. Luís Jorge, sou professor aqui no Politécnico do Porto. Queria só trazer à conversa, que muito bem se colocou, e está a ser aliado uma conversa muito interessante, dois ou três dados e questões. Primeiro, a propósito desta questão do ensino superior, que foi agora reativado, uma coisa que fazia sentido nos anos 70, quando era necessário alargar o ensino superior e alargar fortemente o ensino superior, que hoje em dia eu acho que é reerguido. Eu tenho as maiores dúvidas e, a propósito dessas dúvidas, traria para a conversa este dado. Começar a imprensa, e aliás o modelo que é posto naquele documento, não é um documento, é muito baseado no caso francês. Eu acho que, aliás, até nesta coexistência entre o ensino, formações curtas no ensino superior e também no ensino secundário, com o mesmo nível 5, que a imprensa tem a designação, uma coisa, eu gostava de dizer aqui este dado: 80% dos alunos que concluem esses diplomas universitários tecnológicos seguem para a licenciatura. Portanto, vamos lá ver se nos entender. Isto acontece em França e em Portugal acontecerá muito mais, já que o peso do DE dá uma força simbólica à licenciatura, que tornará inevitável que quem fizer estes cursos irá continuar a licenciatura. Portanto, vamos ver se clarificamos as coisas. O que vai acontecer é que, a criar-se isto, as pessoas farão os 2 anos e depois a seguir puxarão de licenciatura. Claramente. E, portanto, eu acho que isto tem que ficar absolutamente claro para que, e mais ainda, o que é que acontece em França? É que isso é facilitado pelo facto destes cursos curtos serem realizados em estruturas dentro das universidades. Ou seja, esse ensino superior curto, que eu acho que pode ser uma solução interessante em termos de flexibilizar a oferta formativa, admitir diferentes percursos, mas é feito dentro da universidade, das universidades. Já agora, outro elemento, universidades que nos casos, quer em França, quer em outros países francófonos ou, digamos, influenciados pelo modelo francês, universidades que, num caso, são universidades, vamos dizer, clássicas, noutras são politécnicas. E o valor destas universidades não decorre do nome, decorre dos méritos que apresenta. Não por constrangimentos externos, mas por aquilo que afirma. Portanto, eu acho que a questão aqui se coloca, do meu ponto de vista, de uma forma relativamente simples, se quisermos, claro, não é nada simples, tendo em conta aquilo que eu já dizia, o peso da tradição, e sobretudo cada vez mais discutir um mercado que afeta. E onde cada um procura conseguir o seu espaço, o que é legítimo, não é legítimo que procure construir o seu espaço, retirando o espaço dos outros. E eu acho que essa questão é fundamental. O que eu acho que temos que criar aqui é uma cultura de mérito, mas para essa cultura de mérito é fundamental que haja condições similares. Já que, como aqui foi dito, eu discordo totalmente da possibilidade de se criar diferença entre o universitário e o politécnico pelos meios que se têm tentado criar e têm fracassado. Portanto, a minha questão é muito simples.
Eu acho que se tem que mostrar bem que há instituições, sejam designadas politécnicas ou universitárias, que se quiserem fazer mestrados, estão aqui evidenciar, como fazem neste momento, que têm condições para o fazer, e por isso há sistemas de acreditação, há sistemas de avaliação, etc. Se quiserem fazer doutoramentos, terão que provar que são capazes de fazer. E se não têm condições nem para fazer mestrado, nem doutoramentos, nem licenciatura, nem cursos curtos, porque não têm qualidade. Seja o que for, seja no interior ou no litoral. Isso para mim é indiferente. Porque o maior desafio que temos em Portugal é aumentar o número de alunos no ensino superior, ponto. E assegurar a esses alunos de qualidade. O que não é possível, insisto, que confunde, é, numa altura em que há poucos alunos, querer reservar o nosso espaço, numa lógica claramente corporativa do meu ponto de vista. A ditadura deixou marcas. E esta marca corporativa é fortíssima. E, portanto, esta ideia de criar o nosso espaço, reservar o nosso espaço, impedindo que outros mantenham o espaço que dispõem, é para mim uma coisa totalmente absurda. Criar um ensino superior curto, insisto, muito bem, não é só o ensino superior curto de 2 anos. Nós temos que criar várias soluções flexíveis de formação, de preferência dentro do mesmo espaço institucional, onde se pode prolongar para, pelo menos, a licenciatura e, neste momento, evidentemente, para o mestrado. Se a maioria dos alunos que concluem a licenciatura têm dificuldade em encontrar emprego, a lógica de prolongamento do mestrado é óbvia. Portanto, vamos deixar as coisas, criar instituições limitadas ao ensino superior público. É ensino absurdo. É ensino absurdo. Tem com muito bons resultados. Pois, mas com uma enorme diferença. Com uma enorme diferença. Que é a diferença fundamental do ponto de vista, evidentemente. É a diferença fundamental que tem a ver com isto. É que, de facto, o ensino superior público que neste momento existe é a licenciatura. Ponto final. Deixamos de coisa. E, portanto, tudo como acontece nesses países, nos Estados Unidos, onde o bachelor, 3 anos, é o ensino superior público. Tem várias soluções. Mas é a lógica do baixo. Exatamente. Mas é a lógica do baixo. Em Portugal, insisto, em que de época e penso que a pressão para ser licenciado por parte dos próprios alunos, das famílias, etc., é fortíssima. E, portanto, esta ideia de criar um sistema com 2 anos, depende depois das hipóteses dos alunos transitarem, é, do meu ponto de vista, não consigo encontrar aqui insisto, alargar o ensino superior e das instituições com condições similares, tem que mostrar bem. E terão a possibilidade de fazer a formação que não tem problema. Ok, obrigado, professor. Só recolhermos mais uma pergunta para depois voltarmos aqui à mesa. O professor está bem escrito ali na intervenção. Boa noite, sou José Rodrigues, sou também docente aqui do Instituto Politécnico do Porto, cumprimentar todos os convidados, nomeadamente a mesa, que tem animado muito bem este debate. Enfim, não o tornar demasiado chato, já que é realmente um assunto muito sério. Nós, às vezes, em Portugal, eu acho que temos alguma tendência para, quando temos um problema, acharmos que resolvemos à custa do vizinho. E, se calhar, na realidade, muitas vezes podemos encontrar aquilo que os americanos muito bem chamam de win-win. E a pergunta de base é esta. Nós temos ensino superior a mais em Portugal? Ainda há 15 dias, no debate promovido lá pelo Sindicato em Tomar, os seus secretários de Estado disseram que não temos ensino superior a mais em Portugal. Que é diferente dizer se temos ou não instituições a mais. São coisas muito diferentes. E não temos ensino superior a mais, portanto, concordo perfeitamente com o último colega disse, porque os números indicam, os alunos, etc., toda a gente sabe disso. A prova é que realmente havia muitos estudantes hoje em dia, infelizmente, cada vez mais gostavam de fazer ensino superior e não fazem por falta de condições, por alguma desmotivação, etc. Portanto, é a partir daí que devemos trabalhar. E se calhar, esta coisa de pôr um bocadinho os politécnicos contra as universidades e as universidades contra os politécnicos, sempre quem faz o que se calhar está muito jeito é quem está um bocadinho ao lado na rista e depois faz o que quer e leva as suas ideias avante e acabou. Se calhar devemos estar todos unidos
a pensar como é que podemos fazer isto melhor, todos. Porque eu acho piada, até alguns leitores, enfim, isto obviamente, como sou professor de Politécnica, a gente tenta sempre atacar um bocadinho os do outro lado do sistema, não é? E eu suponho, enfim, que o inverso também se passará por algumas mentes, pelo menos, mais limitadas que não. Mas acho piada alguns leitores falarem, vamos vincar a diferença entre Politécnica e as universidades. Mas o que é que eles querem dizer? Então vamos diminuir o número de alunos das universidades e aumentar os Politécnicos? Porque se o Politécnico é o nível mais baixo, deve ter mais alunos. E o nível mais alto tem menos alunos. Mas em Portugal é um bocadinho ao contrário. A universidade tem cerca de o dobro, não será bem o dobro, mas à volta do número perto do dobro de alunos Politécnicos. Então, se vamos tornar mais de excelência, não sei o quê, então temos que diminuir o número de alunos e transferir alunos e professores, instalações e meios de um lado para o outro. Enfim, eu suponho que isso não seria eventualmente uma proposta muito popular, que haveria muita gente que não ia gostar disto. Mas isto é só um exemplo do que dá esta guerra, que se calhar não é isso que está em casa. Se nós queremos ver país, se calhar temos que pensar noutros modos. Porque neste momento o que se passa, na minha ótica, não é a reorganização da ensino superior, é um bocadinho a distribuição. E é isso que nos deve preocupar. Nós estamos neste momento com um índice de investimento no ensino superior público em Portugal muito abaixo daquilo que são os nossos parceiros europeus. E não é dizer, os outros são ricos, nós temos que gastar com os ricos. Não é isso. Estamos a falar de termos o nosso PIB, daquilo que é o nosso produto interno, daquilo que é a nossa riqueza que nós criamos. Os outros países dedicam uma porcentagem dessa riqueza muito maior em ensino superior do que nós temos vindo, nomeadamente nos outros anos, a dedicar. E nós todos também sabemos que nestas coisas, o Orçamento de Estado, um euro perdido num ano, é muito difícil de recuperar no ano seguinte. E quantos euros, quantas milhares, quantas centenas de milhões de euros o ensino superior público tem perdido em Portugal nos últimos anos? São muitas centenas. Quando é que os vamos recuperar? Nunca. Enfim, eu sou um homem de fé, portanto acho que está muito bom. Quero um bocadinho, deixar um bocadinho aqui esta mensagem, quer aos colegas docentes, quer aos futuros, espero, próximos colegas alunos, enfim, a todos os envolvidos, nomeadamente a quem dirige neste momento o ensino superior, nomeadamente aqui nas pessoas dos três dirigentes que estão ali na mesa. Eu acho que nós temos todos ter uma posição de defesa, a defesa do ensino superior público, e não é só para defender o meu emprego, é defender o meu emprego com muito gosto e com muito empenho, mas não é só por isso. É porque realmente é o futuro, como dizia o professor Marcos Santos, é o futuro do país que também está em casa. Se nós, digamos, prejudicarmos e falarmos do ensino superior, claro, depois uns anos valentes a recuperar, a gente sabe que estas coisas são muito difíceis de construir. Portanto, é assim um bocadinho o apelo que eu faço. Neste momento, por exemplo, agora em 2014, o Estado, o Governo vai gastar em PPPs rodoviárias, se calhar dobrou mais do número que gasta no ensino superior todo. Quer dizer, é isto que é gerir bem o país, é isto, e depois vem-nos dizer que não há dinheiro para o ensino superior e aparecem nos antigos jornais e umas pessoas a dizer, não há dinheiro, não há dinheiro, não há. Está canalizado por todos lados, mas dinheiro não há. E, portanto, se nós não queremos mais do que a reorganização, porque acho que todos já percebemos que isto, para além da criação dos STCPs, no aeroporto ou de outro meio qualquer transporte, outra coisa qualquer, que isto não vai ser nenhuma reestruturação. O governo, a reestruturação é criar uma coisa qualquer e pronto, depois diz que é reestruturação. Mas neste momento acho que está em causa a sobrevivência do ensino superior. E no ano presente, o 2014, isso começa a ser muito concreto e muito real. E uma última palavra, se calhar, é da autocrítica. Se calhar foi porque nós todos fomos aguentando demais os cortes que vivemos nos últimos anos, que diziam, não pode ser, então, o sistema não aguenta mais cortes. Mas depois chegámos ao fim do ano e tudo funcionava. Depois no ano seguinte, mais cortes, não pode ser, mas no fim do ano tudo funcionava. E chegamos aqui. E chegamos aqui e realmente podemos estar a ameaçar muito que é o futuro do país, muito que é o futuro dos jovens, não é? Enfim, nomeadamente, que estamos aqui no encontro da FAP, acho também um apelo aos estudantes que pensem nisto muito a sério, porque é o seu futuro pessoal que está em jogo e é o futuro de todos os colegas que gostariam de ser colegas deles, se calhar nos próximos anos, e que eventualmente não terão condições, porque as instituições vão definhar, porque cada vez há menos apoio também para os estudantes
e para as suas dificuldades económicas e para a qualidade do ensino superior e tudo. Eu, pessoalmente, espero, sinceramente, primeiramente, quem é dirigente nestes dias do ensino superior, há mais do que penso que já começaram a fazer, têm atitudes muito firmes nos próximos tempos de defesa das necessidades do país, não é só das nossas necessidades pessoais, em termos da reorçamentação, não é da reorganização, é da reorçamentação do ensino superior. Espero que tenham posições muito firmes e que os colegas, os alunos e os professores também os acompanhem nessas posições. Professor, obrigado. Havia um comentário curto para depois também podermos voltar ali. Eu pegava numa frase que disse: cada um procura construir o seu espaço. Este é o nosso grande problema, não é? Nós não queremos construir o espaço do país. Cada um quer construir o seu espaço. E é por isso que eu não estou de acordo com o que está a dizer. É que nós também temos que comprar no cartório, não é? Não podemos acreditar no capote. O país não chegou onde chegou só porque os governantes governaram mal. Nós todos compramos nisto, toda a sociedade comprou nisto. E nós procuramos construir o seu espaço. Eu vejo isso constantemente, as pessoas no público não nos entendemos. Outros vários reitores, não é impossível entender, porque cada um quer construir o seu espaço. Eu tive o cuidado aqui ao dizer que eu não acredito num sistema binário chamado Universidade e Politécnico. Acredito num sistema diferenciado que há de emergir de acordo com cada um que for capaz de fazer e depois a gente que o Estado der para chegar a essa situação. E eu subscrevo. É isso que eu acredito. Não? Mas temos que abdicar muita coisa. Não? Temos que abdicar até 30 instituições. Façam só as contas e vejam quanto custam 20 estruturas de governo, de instituições. E vão ficar admirados os milhões de euros que isso significa. Mas que nós mantemos a funcionar só para ter o nosso espaço e não o espaço do país. Portanto, eu acho que temos que também pensar no país mais e pensar menos em cada um de nós. Eu sei que ao dizer isto, enfim, estou, digamos assim, perante a minha própria universidade, se calhar a ser ideias. Mas eu acho que o Estado também tem que ser capaz de abdicar algumas coisas para poder construir um novo sistema de ensino superior melhor para o país, porque é isso que nós vamos fazer. É construir um país melhor, a partir das suas instituições. E isso passa por todos sabermos construir algo diferente, a partir do que somos, mas com a preocupação não de sermos nós importantes, mas ser um país melhor. Se o país for melhor, todos sabemos com isso. Porque o país ter mais prestígio internacional, tudo isso atrai também maior interesse pelas suas próprias universidades e instituições de ensino superior. Portanto, é esse sentido, disse muito bem, temos que deixar de olhar para o umbigo de cada um. Foi assim que eu comecei a minha intervenção, nós olhamos demasiado para o umbigo de cada um, para o nosso jardim, para o nosso quintal, queremos manter a todo custo, nem que seja com um jardim que está a satisfazer tudo isso. Eu digo muitas vezes, e repito aqui, pouco gozo daria, enfim, como reitor, como tentar acabar, que o Porto fosse uma coisa excelente numa região, um país miserável. O que é que isso interessa? Portanto, não interessa. Portanto, até porque é exatamente o povo, digamos assim, são as pessoas que mantêm uma parte desse sistema a funcionar. Portanto, eu acho que temos que ter espírito institucional, olhar o que está acima de nós e desenvolvermos o que nós somos para ser melhor do que está acima de nós. E não apenas para sermos nós isolados com um país e uma instituição de grande nível. Professora. Concordo com tudo o que o professor Marcos Santos disse, completamente. Em particular, nesta noção de que as instituições de ensino superior públicas devem-se governar com uma orientação social e de responsabilidade social, e aquilo que nós fazemos deve ser superior às próprias instituições. E acho que de facto, às vezes isto, ainda que passe na emoção dos discursos, depois é mais difícil de operacionalizar. E até porque a gente não pode criar um mundo novo, e agora para o António Fernando, porque se pudéssemos criar um mundo novo, definíamos o que é o binário na sua pureza, ou o copiano, que existe, por exemplo, na Alemanha,
E também depois convinha copiar o tecido empresarial da Alemanha, que era uma coisa que dava jeito. Mas copiando essas coisas todas, ou não, e construímos um modelo fantástico. O problema é, com a realidade que temos, com a evolução que temos, como é que nos podemos movimentar num horizonte de reestruturação futura, tentando capitalizar o que melhor temos, eliminar aquilo que não tem qualidade e desenvolver o país e cumprirmos a nossa missão. E aí, gostava de dizer uma coisa que é para ali meter-me um bocadinho com o meu amigo Marcos Jorge, que é dizer que é assim, quando nós concertamos uma orientação, temos que ter consciência que essa orientação tem que ser acompanhada. O que eu gostava de dizer sobre isto é o seguinte: se nós puséssemos no papel, como aqui foi dito por José Rodrigues, as orientações de clarificação entre o binário e o universitário que estão presentes naquele documento que o seu secretário de Estado nos distribuiu, obviamente que para aquela política ser executada tinha que haver um acompanhamento e da parte da tutela uma regulação. E a primeira regulação era esta: acabava-se a abertura dos números clausos. Porque era necessário formar mais quadros médios e a seguir formar primeiro os ciclos profissionalizantes e a seguir formar mestrados, a seguir formar doutoramentos. E provavelmente, se aplicássemos na sua definição pura, como aliás o Marcos Santos também o disse, aquilo que está pré-definido sobre o que é um ambiente de aprendizagem e ensino universitário ou politécnico, a maior parte das universidades poderiam ser reduzidas a uma ou duas no país. Porque a sua função, em termos de formação da população, confinava-se a um conjunto, eu não vou chamar elite social, mas é elite de conhecimento. Porque a maior parte, se as formações de vertente académica, que só se especializam no segundo ciclo, e a outra voltada profissionalmente para a prática, a maior parte e o António Fernando sabe isso melhor do que eu, quando se conversa com qualquer empresário, eu hoje estive numa reunião de empresários onde assisti mais uma vez a milhão de coisas dessas, a primeira coisa que eles dizem é que precisam de quadros médios e precisam de engenheiros operacionais, não é? E depois é que vêm as especializações e depois há de vir, que muitas vezes mal, porque não temos tecido empresarial para absorver isso, que é a formação de doutoramento, infelizmente. Pronto. E que tem que ser trabalhado. Por isso eu estou a dizer é que os números clausos nunca poderiam acabar, tinham que ser regulados, não é? E provavelmente dizia assim, as vagas no ensino politécnico abrem, muitas, transferiam-se instalações, mas tudo isto é de uma profunda violência. E impossível de realizar por a quantidade de violência que acarreta. Não há político nenhum que seja capaz de fazer. Assim como não foram capazes de acabar os CETs. Porque a violência desta medida é impossível de ser aplicada. Não é? A grande virtude dos CETs e que faz deles atrativos é que dão acesso direto ao ensino superior, que é universitário, que é politécnico. Coisa que estes novos cursos não iam dar. Dão acesso direto. Num ano, o aluno tem acesso direto. Ora, se eu posso num ano fazer e ter acesso direto, porque é que é de fazer 2? E depois chego ao fim, tenho que fazer um exame para progredir e não conta para nada. E tenho que fazer um exame para entrar, tenho que fazer um exame para progredir. Há aqui qualquer coisa que não funciona bem e que nem sequer é profissionalizante. Profissionalizantes, sim, são alguns CETs. Profissionalizante também é diferente de profissional. Porque o ensino profissional foi muito mal amado e estimado neste país e continua. E a articulação entre o ensino profissional e o ensino superior, quer seja de cariz profissionalizante, que quanto a mim é todo, ao nível do primeiro ciclo, quer seja universitário, quer seja politécnico, é todo profissionalizante ao nível do primeiro ciclo. Aliás, Bolonha assim o exigia, não é? E por isso é que eu não faço a distinção a esse nível, faço a distinção ao nível do grau de formação. E dizia eu que
tinha que haver aqui uma regulação muito estrita que iria penalizar as universidades. O que eu acho que é sensato é, na impossibilidade de aplicarmos um conjunto de medidas, porque ninguém tem capacidade de as aplicar. E já agora deixe-me dizer-lhe uma coisa, uma das razões por que os CETs também não acabam, porque há muitas associações empresariais e profissionais que se sustentam com isso, além de grandes fábricas no privado. Essa é uma das questões fundamentais. Quem é que os vai enfrentar? Quem é que vai enfrentar fábricas de agências privadas? Então, se não podemos enfrentar algumas coisas, vamos ver como é que podemos, numa política reformista e de reconstrução social, porque eu duvido das grandes revoluções, porque elas, aliás, são difíceis nas democracias, como nós as temos. Então vamos concertar um plano numa política reformista. E é isso que eu acho que nós, quer a nível nacional, quer a nível da cidade do Porto, quer a nível de outras organizações que não no ensino superior, deve ser esse o nosso compromisso. Conscientes, como diz o Marcos dos Santos, que alguma coisa vamos ter que dar para alguma coisa receber. Não é perder, é dar para receber. Professor. Relativamente às questões do sistema binário, estou em total concordância quer com o doutor, quer com o presidente do IPP. Isto não tem nenhuma divergência, e eu acho que o exemplo que eu dei no início das instituições, sendo uma instituição tem dois sistemas, duas naturezas do ensino dentro, e os assume não como uma unidade, mas como duas entidades separadas, é o exemplo de facto do sistema universitário. Poderíamos dar muitos mais exemplos, e se nós compararmos em termos, por exemplo, daquilo que é as tentativas que foram sendo feitas para tentar clarificar uma coisa que se quer assim, porque o problema é este, a discussão nunca foi natural, porque foi um facto mais ou menos consumado, e depois tentou-se encontrar explicações ou alguns critérios no sentido de distinguir os dois subsistemas. É evidente que nós, quando olhamos, até com rigor, as palavras e nos abstraímos do que está por trás, nós acabaríamos por pôr a medicina no sistema politécnico. A leitura estrita do que lá está, a medicina seria politécnica. Isto era difícil, não é? E depois a gente já sabe que depois isto não é possível ir por aqui e, portanto, o processo para outra vez e fica tudo como está. Portanto, eu desse ponto de vista tenho fortes dúvidas que alguma vez se consiga essa clarificação por essa via. Portanto, eu admito que há outras soluções que foram aqui já avançadas e que eu não vou repetir, que me parecem, obviamente, nomeadamente esta questão da diferenciação das instituições, isso sim faz-me todo sentido. Mas só dois apontamentos breves. Relativamente, nós no PIB não temos só hoje menos PIB que a maior parte a percentagem do PIB atribuída ao ensino superior não é só menor do que na maior parte dos países da União Europeia. Tem vindo a diminuir, que é uma coisa mais grave, não é? Ele já era menor, mas continua a diminuir percentualmente aquilo que é dedicado, o que torna a situação hoje... E em valor absoluto ainda menos, tem mais... Sim, claro, não só diminui o valor absoluto, mas diminui relativamente ao PIB e tem vindo a diminuir gradualmente, o que é uma coisa absolutamente impensável. Eu creio que nas medidas que têm sido tomadas, esta questão da redução do financiamento ao ensino superior integra-se dentro de uma política geral de cortes naquilo que são a saúde, que é a educação, que é a segurança social, e portanto há aqui uma ideia global, que é uma ideia política, no sentido de fazer estes cortes. Mas, já relativamente, quando nós falamos da questão do ensino superior curto, eu acho que aqui a questão já é um bocadinho diferente. Há duas razões para este ensino superior curto. A primeira razão tem a ver, não é a primeira, a segunda, não vamos falar das duas, a segunda razão tem a ver com uma questão que é a Europa 2020 e a necessidade que o país tem de tentar dar resposta ao número que estamos muito aquém daquilo que o país se comprometeu para 2020 e 2020 é já lá. E, portanto, acho que aqui há uma razão de vamos fazer esta formação, que já se clarificou, que o secretário já clarificou que será contabilizada para esse efeito, como ensino superior, como formação superior, para nós podermos dizer que temos tais 35%, salvo erro, 40% de população
de população com ensino superior. Portanto, este é um ponto. Mas há um outro ponto, é que eu acho que há na cartilha ideológica deste governo, e em particular deste secretário de Estado, que é um homem que tem sentido de missão daquilo que era essa cartilha ideológica do partido para o ensino superior, há aqui uma questão que é quase a ideia da recuperação das escolas básicas, das escolas comerciais e industriais. E este ensino superior tem muito de ideológico desse ponto de vista. E ele acredita, eu do que senti é, ele acredita muito que isto funciona. Portanto, há muito desta ideia aqui. E por isso, ele não faz hoje, vamos entender nisto. Do ponto de vista formal, já era possível fazer o que estamos a fazer. Ou seja, já é possível o primeiro ciclo, ao fim de 2 anos, atribuir um diploma. Não há problema nenhum. O problema é que isto não poderia ser, porque ele teria que passar a criar, nos níveis de classificação que disse, o nível 5, tinha que arranjar aqui um 5,5, arranjar aqui uma solução para esta formação. E não arranjou. E, portanto, ele admitiu, creio, daquilo que dos contactos que fomos tendo com ele e da leitura que foi fazendo das ações políticas dele, eu acredito que ele faz isto muito com motivação e também tem uma forte componente ideológica. Ideológica porque acredito que isto vai ter procura. Agora, pelas razões que a professora Rosário disse, eu acho que de facto os cursos estão fortemente condicionados, estão condenados ao fracasso. Porque será difícil que algum estudante, então ele tem menos tempo, faz o curso e tem subsídios de refeição, etc. Subsídios de refeição, não paga propina. Aqui vai pagar propinas. São 2 anos. E chega no final do curso. Não pode ingressar no ensino superior enquanto que anda menos tempo, que recebeu dinheiro para fazer a formação. Tem acesso a este tudo. Quem é que vai fazer um curso de 2 anos? Ninguém. E ele aqui, e esse é um aspecto curioso nisto. Há pouco falou que a maior parte dos estudantes tenderia a continuar estudos, que seria o normal, até por isso se daria o tal diploma. Só que ele aqui, porque acredita no sistema, é por isso que eu lhe digo que é ideológico. Ele disse, não, mas é desta vez no fim então, e eu vou-lhes pôr aqui um exame. E portanto, não há mais isso. Nos FETs é possível, mas nestes cursos superiores não é possível ingressar diretamente no ensino superior porque ele impôs um exame. Vai passar a existir o exame. Vai passar a existir um exame, que é uma maneira de dizer... Mas nos FETs também. Já está aí o decreto veio à discussão. O do CEP, a mesma prova para os FETs. Tem que ter uma prova para ingressar no superior. Pronto, vamos aos últimos 15 minutos de debate. Eu apelo à capacidade de síntese. Mónica, lá atrás, na Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem, de Educação. Eu vou levantar aqui uma espaço. Boa noite a todos, boa noite aos presentes. Sou da Associação de Estudantes de Educação do Porto. Basicamente, a doutora Rosário foi em conta a posição que a Associação de Estudantes da ES tem sobre os cursos de curta duração. Achamos que basicamente a honestidade que está a ser passada para os estudantes que ainda estão no ensino secundário, já sempre tido o sonho de poderem continuar no ensino superior, mas depois eles também ficam na dúvida, é preciso fazer exame, vamos pagar propinas, quantas propinas é que vamos pagar, e andamos nesta ping-pong de um lado para o outro. Quero também saudar a última intervenção da audiência, que é verdade, nós temos que ser concretos, as famílias não têm dinheiro para pôr os seus filhos a estudar no ensino superior, é isso. Não há, acho que não é ainda a questão da motivação, não há verbas para tal. Entretanto, acho que a reestruturação do ensino superior está a afetar propriamente as ESs e está a ser feita nos cursos de educação básica, coisa que sempre deu grande nome às ESs. Estamos a reduzir as vagas, vamos meter um exame de matemática para ingressar no curso de educação básica, quando sabemos que grande parte das pessoas que se inscrevem nestes cursos vêm das humanidades, já não tem matemática desde o 9º ano, mais um exame que o Sr. Ministro e que o Sr. Secretário de Estado gostam de pôr no ensino superior e no ensino. E depois também temos o encerramento de alguns mestrados que estão a ocorrer no INES, que vai encerrar o mestrado de espanhol, vai encerrar o mestrado que tem a ver com a área das artes, que está a ser lecionado mais ou menos semelhantemente na Faculdade de Belas Artes, e o mestrado de espanhol vai ser lecionado, salvo erro, pela Faculdade de Letras. Isso vão ser mestrados que vão ser retirados para a Universidade de Porto.
Pronto, basicamente era sobre este aspecto. Obrigado. Mas alguém tem uma intervenção? Vou dar a palavra ali ao professor Paulo, Presidente da Escola Superior de Educação, só para fazer o seguimento da intervenção anterior, provavelmente será nesse seguimento, e depois passa ali ao Paulo Santos, da Associação dos Estudantes do ISER. É só um esclarecimento que a estudante da Escola de Educação fez anteriormente, só para esclarecer o que é que está a acontecer relativamente aos mestrados de ensino na GES e até das gestões do ensino superior universitário, mas particularmente da SEDES. Está a haver um desfazamento, foi publicado no Decreto-Lei, que é o Decreto-Lei 83/2007, que regula a aplicação profissional para a docência. E esse decreto-lei nunca teve uma correspondência relativamente aos grupos de recrutamento docentes. Foi publicado em 2007. E aquilo que está a acontecer, já foram analisadas diversas teorias do governo da tutela e outros, no sentido de se tentar articular a aplicação profissional para a docência conferida por esses mestrados com os grupos de recrutamento. E aquilo que eventualmente está a acontecer atualmente é que estes mestres em ensino de inglês e francês ou espanhol têm a aplicação profissional para o ensino do inglês, francês ou espanhol para o primeiro, segundo, terceiro ciclo do ensino básico, mas depois dos grupos de recrutamento definidos pelo próprio Estado não têm essa correspondência do ponto de vista da aplicação conferida pelas ESs e por outras instituições do ensino superior, que não há de facto essa correspondência entre a aplicação profissional e os grupos de recrutamento, portanto o próprio Estado é formador, portanto é o regulador e é o legislador, portanto não há de facto essa correspondência. Mas eu também queria fazer uma intervenção breve relativamente àquilo que foi dito, e nomeadamente, portanto, do ensino superior politécnico. O ensino superior politécnico nasce em Portugal fundamentalmente numa perspectiva de democratização do acesso ao ensino superior e numa fase de boom desse acesso ao ensino superior. Se nós, portanto, através daquilo que está a ser aqui referenciado, se nós reorganizar ou racionalizar essa rede, nós vamos condicionar essa democratização do acesso ao ensino superior de grande parte da população que está situada no interior do país. E isto, de facto, o que é que acontece presentemente? Em grande parte dos distritos do interior, o grande empregador é o Estado. É o Estado, fundamentalmente, através de três grandes instituições. As instituições, portanto, do ensino superior, através da Instituição da Guarda, Porto Alegre, etc., que não conseguirão subsistir se fecharem o sistema hospitalar, se fecharem o sistema do ensino superior e se fecharem, portanto, os sistemas autárquicos ou cabareiros. Isto é, nós, quando pensamos nessa reorganização, temos que pensar das implicações que isso pode acarretar relativamente à própria desertificação que vai acontecer ao nível do interior e que vai, eventualmente, avolumar essa desertificação. O ensino superior, portanto, tem que ser, de facto, como já foi aqui mencionado, tem que ser racionalizado, mas essa racionalização, portanto, não pode afetar a tal coesão social. É fundamental que não se afeta essa coesão. Eu acho que os professores de Rodrigues já falaram nessa questão, acho que mais que tentar racionalizar, diminuir as instituições, é preciso reivindicar, de facto, o maior volume do PIB, que hoje se situa é inferior a 0,3% do PIB nacional, é tentar, de facto, que o orçamento do Estado para as instituições de ensino superior não venha progressivamente a diminuir. Isso é que é fundamental que se reivindique quer as instituições de ensino superior universitário, quer as instituições de ensino superior politécnico. Porquê? Portugal é um dos poucos países, não mesmo o único país da Europa, onde, de facto, o financiamento do aluno do ensino superior é inferior àquilo que acontece no ensino básico e secundário. Portanto, isto é, de facto, uma coisa completamente inadmissível, quando o financiamento do aluno do ensino básico e secundário fica, do ponto de vista do orçamento do Estado, é mais numeroso do que aquilo que acontece no ensino superior público, quer na universidade, quer politécnico. Ainda há tempos passou, de facto, uma reportagem ao nível dos meios de comunicação social, da TVI e outros órgãos de comunicação social, onde, de facto, o financiamento do ensino superior privado situado, portanto, nos tais colégios, nos contratos de associação, se situavam em valores de 4.000 euros até 7.000 euros. Tomaram as instituições de ensino superior pelo financiamento destes que, de facto, viviam
de forma desafogar. Isto é, mais importante que haver esta questão da reorganização, também é importante e obviamente o papel tem que existir, de uma forma faseada, como dizia o professor Rosado, de uma forma faseada, mas tem que se tentar, de facto, estancar esta tendência de estrangulamento daquilo que é o financiamento das instituições de ensino superior, quer politécnica quer universitária. Obrigado, professor. Paulo. É a última intervenção e depois os comentários finais por parte da... Já não são longos. Boa noite a todos. Antes de mais, queria felicitar a direção do debate pela organização deste debate. É bastante interessante conseguirmos sentar à mesa os principais agentes do ensino superior público no Porto. Espero que estes encontros continuem para o Porto seja um exemplo e um pioneiro para a organização da rede do ensino superior. E também gostaria de subscrever as palavras da nossa Sra. Presidente do Instituto Politécnico do Porto no que diz respeito aos STCP, como foi dito pela Sra. Presidente. Estes novos cursos é uma situação que preocupa muito a Associação de Estudantes do ISEP, pelo que pode levar no futuro do ensino superior português estes novos cursos. Eu gostava daqui agora só de fazer aqui uma questão, que era no que diz respeito ao financiamento do financiamento destes cursos. Nós aqui foram referenciados nas intervenções iniciais, os oradores, que o ensino superior está a ser alvo de sucessivos cortes estatais. Supondo nós que o financiamento que vai ser atribuído aos short cycles seja equivalente aos CETs, e sabendo que atualmente os estudantes que se frequentam os CETs têm um financiamento bastante superior ao das licenciaturas, até inclusive 3 e 4 vezes superior, pergunto como é que vem esta discrepância atribuída ao financiamento, e será que não é propositado pela tutela se é propositado pela tutela para desencaminhar os institutos politécnicos portugueses e a investir na investigação e começar a investir mais nestes meios cursos que agora se chama de CETs, ou não CETs não, agora passa para os STCPs ou algo do género. Vamos organizar desta forma. O Sr. Reitor começa a fazer um comentário final em jeito de síntese, comentando aquilo que foram as afirmações, mas apelo também que faça um comentário final, uma nota final que queira deixar no debate. Depois o professor Paulo também fazer comentário e terminava a professora Rosário, da forma que entendesse também nesse jeito de conclusão final e aproveitando as intervenções que foram feitas. Não tenho muito mais a dizer, muito feliz e agora não dar a volta do mesmo. Eu não defendi a parte do interior, pelo contrário, defendi foi valorizar o interior, que neste momento está totalmente desvalorizado. E eu acredito que é preciso trabalhar nesse sentido, e isso passa por uma reformulação do modelo atual. Quanto à questão do ensino superior curto, eu continuo a acreditar que era uma solução, se não houvesse CETs, porque eu acho que foi uma tolice. Aliás, quando falo em cursos pós-secundários, que atração é que isso tem para as pessoas? Temos que dignificar o próprio curso, a pessoa querer fazer aquele curso porque isso lhe interessa. Então, o curso superior curto, se for bem feito, com qualidade, pode atrair muita gente que hoje não vai para o ensino superior porque acha que não tem ou capacidade ou não tem para fazer um curso desses. E depois, se calhar, descobre que até pode ir mais longe, se assim entender. Então, eu acho que vai ser uma maneira de captar mais gente para o ensino superior, se isso fosse bem feito e com dignificação desses cursos. Conforme isto nasceu, de facto vai ser uma confusão monumental, agora nem sei se isso vai beneficiar os CETs ou se também vai prejudicar os CETs, fica uma salgalhada enorme neste momento. Portanto, acho que começou mal e foi pena, porque era uma oportunidade que eu acho que valia a pena aproveitar. Muito sinceramente, nós não vamos chegar
aos 40%, enfim, que dizem, e não por cumprir indicadores, mas porque precisamos de ter pessoas, digamos, uma população educada. Há países que já têm 50% e mais, com o modelo atual. Não vamos para a ensino superior. Era preciso criar aqui uma nova capacidade de atração para estudantes que abandonam no 12º, que não vão para o superior e que se calhar iriam fazer se tivessem esta oportunidade de realizar esse tipo de cursos. Portanto, enfim, perdi a esperança de chegarmos aos 40% totalmente em 2020 e de termos uma população educada como era necessário termos para o país, para que o país se desenvolva. Não é? Também creio que não há já muito mais a acrescentar, só dois brevíssimos apontamentos. Um relativamente à questão da educação básica, não é nada que me diga assim direito, que me diga respeito de imediato. Em qualquer dos casos, pelo exemplo que isso até pode representar para outras áreas, fiquei preocupado e perplexo com a ideia da redução sem mais do número de vagas para o ensino básico. Não se percebe. Sinceramente não se percebe, não há nenhum critério, não se percebe porque é que foi ali. A questão do desemprego não é justificação, obviamente, porque a pergunta é, poderia fazer sentido num país tal que se planeasse, que dissesse, e isto é que faria sentido, as áreas de investimento do país nos próximos 5, 10 anos vão ser por aqui, e as pessoas então vão escolher. Agora, não faz nenhum sentido que se force essa redução do número de cláusulas numa área que não se percebe porque é que foi só naquela área, se faça isso, quando se há candidatos, em princípio a razão estaria toda no sentido de se manter a mesma. Relativamente à questão dos financiamentos dos cursos curtos, eu acho que isto também aqui é evidente, há bocado falámos de boas razões, mas se calhar esta também poderia ser acrescentada como uma terceira. Também há uma tentativa de aproveitar os fundos comunitários agora do programa que vem concebido. Isto pode fazer algum sentido, o Ministro que já anunciou que haveria 20 milhões por ano para o financiamento, num total de 140 milhões, vezes 7 anos dá 140 milhões, diga-se de passagem que estes 20 milhões já se estão mesmo a ver que os institutos politécnicos que formarem nunca mais vão ver. Daqui a 7 anos desaparecem porque acabaram os fundos comunitários e seguramente este dinheiro não vai voltar. E portanto também admito que eventualmente possa estar alguma coisa perversa no sentido de conseguir aqui alguma economia que se vai poupar do Orçamento de Estado de 20 milhões porque este dinheiro dos fundos comunitários não pode ir diretamente para o ensino superior e portanto esta é uma maneira de meter o ensino superior reduzindo o orçamento também por esta vez. Pode ser perverso. Para terminar, e em jeito de despedida, é dizer mais uma vez agradecer o convite, gostei muito de estar aqui, foi um prazer estar convosco, foi um prazer estar consigo. E espero que de facto outros debates aconteçam, creio que é um espaço sempre interessante, se calhar outros espaços também pensados na universidade, na escola também estará naturalmente aberto para o debate deste. Acho que seria interessante replicarmos este tipo de debates com outros intervenientes também. Falou-se aqui dos conselhos gerais, dos científicos, seria interessante eventualmente pensarmos também em alargar estes debates e eventualmente a estes outros. Obrigado. Obrigado. Eu acho que não queria voltar à discussão pequena, queria só dizer que tenho por convicção testada que uma solução que procura ser uniforme e única, não respeitando contextos nem universos, está condenada a falhança. Acho que qualquer solução de estruturação da rede que não respeite e uma avaliação do que existe e do que deve ser mantido, como deve ser mantido, aproveitado e como tal, tipo corte cego, que é imposto de uma forma uniforme e igual para todo o território, será um erro grave que o país irá pagar. Julgo que também é importante que esta reorganização possa ser debatida e depois ser alvo de decisão, mas ser debatida com o envolvimento das instituições. E nesse sentido queria felicitar o facto, tal como o meu colega o Paulo Torrentes já fez, por esta iniciativa, que acho que foi muito agradável, acho que se conseguiu por interação
da assistência com a mesa e da mesa intersi, pelas boas relações que nos unem, que a discussão não fosse uma coisa formal e que pudéssemos estar de uma forma descontraída no fim do dia a debater um tema importante, e também estimo que se repita de outra maneira, não quero ser inconvenientes, porque acho que é assim que se faz há um caminho. Consegui estar aqui sem falar de trás. No fundo, eu quero acreditar que o que se fez aqui hoje chama-se política, e chama-se política porque é grande, não é porque é pequeno que muitas vezes se vê. Foi para nós fato ver, com muito gosto, que vimos aqui gente que intervém e que decide no ensino superior. Temos presentes o Sr. Presidente do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, além do Reitor da Universidade, o Presidente do Politécnico, o Presidente da Escola Superior de Enfermagem, Presidentes de unidades orgânicas, diretores de faculdades, administradores, provedores de estudantes, e por isso eu acho que só assim é que podemos promover a discussão que nos leva a melhores resultados. Dizia no convite que nós fizemos chegar acho que todos os presentes o terão recebido, que nós entendemos, nós, Federação Académica do Porto, entendemos que quer as estruturas representativas dos estudantes, quer depois as instituições de ensino superior têm de ser liderantes na discussão do ensino superior. A nossa dimensão e a nossa qualidade faz com que isso tenha de ser assim. E muitas vezes alega-se um centralismo desmedurado, eu concordo com ele, do país. Talvez no ensino superior, se tivermos a capacidade de o fazer, devemos ser nós a liderar esse processo. Oxalá as pessoas queiram, estejam disponíveis para ultrapassar as barreiras, derrubar os muros das quintas e por isso é que